Bom, gente, iniciei a gravação. Primeiro de tudo, bem-vindos e bem-vindas, muito boa noite. Vou fazer só essa intro oficial também para fim de ficar gravado e depois disponibilizar a gravação no YouTube. Mas esse, então, é o Grupo de Estudos em Economia Comportamental, o GIC. Ele é uma iniciativa que existe desde 2018 e já teve muitos formatos ao longo desses anos, mas ultimamente a gente faz encontros, né, virtuais de discussão de algum artigo e o intuito mesmo é promover esse espaço para uma troca aberta, tá? Para a gente realmente aprender em conjuntos. Então, longe de ser só um momento expositivo ou de uma única via, mas realmente de ter esse espaço para aprendizado, para debate, para questionamento e para a gente realmente ter um olhar crítico sobre as pesquisas mais recentes do campo da economia comportamental, mas de forma mais ampla das ciências comportamentais aplicadas. E aí, imagino que todos já estejam no grupo de WhatsApp, mas no geral eu mando por lá, né, os artigos dos próximos encontros, às vezes tem algum convidado externo, mas o funcionamento é mais ou menos esse. E por isso convido todos a, quem puder, né, abrir a câmera e realmente participar da discussão, tá? Vai ter momentos que talvez tenham um silêncio constrangedor enquanto a gente espera quem quer pegar a palavra e engatar, mas isso é normal e sintam-se muito à vontade para participar. Acho que não tem pergunta boba e não tem dúvida, e é meio que um espaço onde a gente mistura ciência com essa possibilidade de imaginação, de especulação e de entender como aplicar esses insights que vêm dos artigos. E é também nosso primeiro encontro, vai, oficialmente como membro da Synconnect, né, da rede de ciências comportamentais da Cinco. A Carla está aqui presente representando, então super bacana com essa parceria. Não sei se tiveram pessoas que vieram dessa rede, mas sejam muito bem-vindos. Bom, o artigo de hoje, então, quem conseguiu ler, levantar. Vocês conseguem levantar a mão do Zoom? Ou pode ser a mão física também? Mais boa. Quem conseguiu ler, ótimo, e fiquem à vontade para trazer as impressões. Quem não leu, mas tem o que contribuir, né, sobre que já tem essa perspectiva do campo, também fiquem à vontade. E tivemos um bônus, muito obrigada, aliás, Guilherme, por ter compartilhado aquela crítica, né, aquela opinião da Elina, acho que foi super rica e traz um olhar bacana. Então, foi esse artigo que foi publicado recentemente na Nature, né, do determinantes do comportamento e a sua eficácia quando se foca em intervenções de mudança comportamental de dois pesquisadores da UPenn, o Dolores Albarracin, não sei se eu pronunciei de forma correta, Fayaz Farhad e o Samayoa. Eu não conhecia nenhum dos três pesquisadores, acho que são pesquisadores, enfim, novos na área, mas em geral a gente tem artigos na área que fazem, né, intervenções e avaliam a eficácia disso, e acho que outros artigos que têm essa proposta de organização. E eu senti muito que esse é um artigo que tem esse intuito de tentar sintetizar um pouquinho o conhecimento até agora e organizar, de certa forma, para a gente olhar de uma forma ampla e avançar, né, de forma estratégica, o que faz sentido quando se fala de mudança de comportamento. E aí eles fazem isso buscando consolidar meta-análises em diferentes domínios, então olhando principalmente para os domínios de saúde e de hábitos, de questões de sustentabilidade, que tem muito a ver com essa questão da mudança de comportamento, né, de uma forma mais ampla. E eles, então, trazem esses estudos, fazem um esforço de categorização, entender qual que era o objetivo de cada estudo, e aí propõem essa classificação de uma forma que eles organizaram, então, em elementos individuais, né, intervenções individuais, e intervenções que eles chamam de estruturais aí, e aí fazem essa chamar de meta-análise, mas onde eles tentam classificar os estudos entre insignificantes, efeito baixo, médio ou alto, e assim ordenar, propondo que a gente tenha uma
forma mais assertiva ao escolher qual intervenção faz mais sentido, né? Quando políticos, tomadores de decisões ou aplicantes da área estão pensando por onde a gente deva ir, já ter mais ou menos o caminho das pedras do que realmente é mais eficaz quando se fala em comportamento. E aí eles trazem, então, né, uma série de questões. Então, dentre os determinantes individuais, que é a primeira parte do artigo, a questão do conhecimento da informação, habilidades num sentido geral. Então, por exemplo, habilidades cognitivas, como a capacidade de ter um autocontrole, de resistir a tentações, né, de uma forma mais ampla, assim. Atitudes também de uma forma geral, e atitudes entra aqui no sentido de um pouco uma avaliação sobre expectativas de sensações, né? As crenças, então um pouco como o conjunto de expectativas que a gente tem sobre uma certa coisa, questão das emoções, daí habilidades específicas do comportamento, então um pouco aquilo do como fazer, atitudes que também tem essa carga aí de sensações específicas do comportamento, e aí hábitos. E eles trazem, né, que esse seria o ordenamento do que funciona pior para o melhor. E aí, da mesma forma, dos determinantes, que eles chamam de estruturais e sociais, intervenções sociais e estruturais, também trazem uma série e ranqueiam. Deixa eu só encontrar a tabelinha para falar certinho, mas que tem as sanções legais e administrativas, né, como proibições e penalidades, uma questão de confiança nas instituições, então o quanto se tem uma boa imagem de instituições como ciência, ou a instituição pública, o governo, né, ou um centro assim. As normas injuntivas, que é a crença que a gente tem sobre o que as outras pessoas acham de um dado comportamento. Ferramentas de lembrete e monitoramento, que acompanham o comportamento ao longo do tempo. Normas descritivas, então o quanto aquele comportamento é prevalente numa população, isso, né, me ser falado, que é em geral o que a gente entende como normas sociais. Os incentivos materiais, apoio social e acesso. E aí que também seria ordenado dessa ordem do que menos funciona para o que mais funciona. E aí é interessante que, como metodologia, eles olham dois pools de estudos, né? Tanto estudos onde se vê quais são os determinantes de um dado comportamento. Então, quando, por exemplo, eu trabalho muito nesse sentido de perda de peso e hábitos alimentares. E aí tem uma série de estudos que vêm os determinantes para esses comportamentos finais, onde já se tem, então faz tipo uma survey e eles mapeiam como as crenças das pessoas, essas atitudes, essas emoções. Então são estudos onde o comportamento já está estabelecido, e aí você tem a associação entre esses elementos. E aí tem outro rol de estudos que eles pegam, que são estudos que visam alguma intervenção específica, então fazem muitas vezes um RCT, um experimento controlado, que seria a forma da gente aferir o impacto causal, e aí eles tentam observar também esse efeito. Então, estudos que são associativos e mostram a presença desse elemento, e estudos que são de ver o impacto de uma intervenção que vise esta coisa, né? Então, uma intervenção que vai mirar na informação, ou que vai mirar na emoção, ou que vai mirar no sistema de crenças, enfim, qual que é esse impacto no comportamento. E aí eles classificam, então, entre não significante, pequeno, médio e alto. A grande maioria tem um efeito baixo, né, ou não significante, e eles concluem que as coisas que mais têm um efeito interessante seriam, então, os hábitos com efeito médio, e o apoio social, também com efeito médio, e o acesso com efeito alto. Daí tem uma série, principalmente dessas coisas que seriam de intervenções socioestruturais com efeitos baixos, né? E quando a gente fala em habilidades e atitudes específicas para o comportamento e também emoções, e todo o resto eles não encontraram um impacto geral nesse sentido. O que levaria a entender que certas
intervenções que são super comuns no senso comum, fora aí das ciências comportamentais, né? Em geral, quando a gente fala sobre saúde, sobre hábitos sustentáveis, precisamos conscientizar a população, precisamos informar, educar. Quando a gente olha de forma pragmática para comportamento, teria um baixo impacto, e que, na verdade, olhar, por exemplo, para uma lógica mais de hábito ou de acesso, principalmente, faria muito mais sentido, pensando aí num tomador de decisão ou num gestor público. Então, esse é um pouco o overview. E uma outra conclusão super bacana que eles têm é essa diferença, né, do estudo associativo mesmo para um estudo que está olhando a intervenção causal, mostrando a drástica diferença de um para o outro e como, em geral, o tamanho dos efeitos em intervenções é muito menor. E aí, bom, esse só trazendo então um resumo para nos colocarmos todos na mesma página. Algumas considerações, né, de opiniões assim, e reflexões, e acho que ressoa muito com aquele comentário da Elina. Eu achei super interessante, eu gosto muito desses artigos que trazem um framework, uma forma de categorizar, acho que eles ajudam a gente a realmente ter esse olhar mais amplo e estratégico. Meu principal questionamento, tem a ver com essa nova categorização que eles fazem, e que acho que em certos aspectos parece que mistura tipos de coisas que são diferentes e são tratadas como similares. Então, quando eles diferem, por exemplo, aspectos como, o hábito é um elemento, mas aí emoções é outro elemento e normas é outro elemento, mas o hábito é como uma classe de comportamento, né? E as emoções podem ser um instrumento para facilitar na formação do hábito. Ou mesmo na parte das normas, será que você não pode colocar informações sobre normas e aí fica meio que numa coisa um pouco turva? Então, eu não sei se eu fiquei completamente confortável com a categorização que eles colocaram. E aí, no comentário crítico da Elina, ela traz um ponto muito pertinente, que é se o objetivo desse artigo é a gente ter um avanço, né, com a área de forma unificada para entender quais são as melhores formas de aplicar, faria muito mais sentido se pautar nas ontologias já existentes, como, por exemplo, os esforços do pessoal da UCL, do University College London, que fala muito sobre mudança de comportamento, e que eles têm o modelo do COM-B, com a Behavioral Change Wheel, e as Behavioral Change Techniques já compiladas, né? E utilizar dessa mesma metodologia, fazendo esse esforço que eles agregam de uma meta-análise em cima, talvez promovesse reflexões mais bem estruturadas do que propor uma nova categorização que fica meio dúbio, né, o quanto isso funciona ou não. E aí um outro ponto, que é o quanto faz sentido se olhar de forma agregada. Então, aqui a gente está olhando o efeito na média de uma série de intervenções em domínios diferentes, em contextos diferentes, sobre temas diferentes. Esses resultados podem ter um aspecto interessante, né? Pode ser útil, mas ao mesmo tempo, será que diz alguma coisa quando muito da própria metodologia das ciências comportamentais é a grande relevância de se entender o contexto, de se mergulhar a fundo para entender onde está a problemática de um sistema, e aí trazer uma visão muito analítica e muito segmentada em caixinhas, tipo, emoções, informação, habilidades, o quanto isso prejudica uma visão, dependente do contexto mesmo, uma visão mais sistêmica de entender como esses pontos se entrelaçam. Então, será que sempre tem um ponto de partida, né? Vai ter um sistema onde já existem certos incentivos. E aqui eu estou considerando como se tudo fosse nulo, em certo sentido. Então, assim, em um contexto onde não tem o conhecimento, ou não tem um sistema de crenças, isso realmente não é importante? E eu estou olhando só para um comportamento, então questões mais de médio prazo. Acho que são só, assim, alguns pontos de ressalva para a conclusão que eles chegam, que é vamos mirar em hábitos ou em acesso, o que eu concordo, mas será que não tem outras considerações que são
válidas de fazer a olhar no caso a caso, que perde um pouco quando a gente só está olhando esses efeitos da média. Então, foram esses dois os principais pontos, assim, de discussão que me surgiram pela leitura. Bom, falei por bastante tempo. Alguém tem comentários sobre isso ou outros pontos para debate que também mapeou? Me incomodou a parte do hábito como uma categoria de intervenção. Boa noite, pessoal. Eu sou Cláudio, trabalho com a Flora Analytics. Vocês estão me ouvindo? Sim, Cláudio. Eu estou num hospital fazendo companhia para uma pessoa que fez uma cirurgia hoje, então estou aqui com a câmera desligada. Eu vou falar baixinho, mas não pude deixar de participar. Eu não li o paper, mas li o artigo, li o resumo e passei olhos assim sobre os determinantes individuais, os determinantes socioestruturais, e não fiquei surpreso com o fato de que hábitos ranqueiam alto como uma intervenção para mudança de hábitos, mudança de comportamentos, hábitos, né, ranqueiam alto como uma intervenção para mudança de comportamento, e informação ranqueia baixo, talvez muito por um viés de confirmação, porque eu tenho uma crença muito forte a respeito disso. Eu vou fazer aqui uma hipérbole, porque eu queria saber das pessoas presentes se elas concordam que hábitos são uma estratégia realmente eficaz para mudança de comportamento de maneira geral e por quê. Mas antes de deixar essa pergunta, eu dei uma lida também na crítica ao artigo e, de fato, ela tem razão, né? A pessoa que escreve aqui no documento, ela tem razão quando ela diz que os autores perdem a oportunidade de dialogar com outros frameworks que tentaram, né, sistematizar essas intervenções para mudança de comportamento, e ela chama atenção para a perda da oportunidade, né, de dialogar com o material que o pessoal da Susan Misch e o Robert Wells fazem lá na University College London. Mas eu fiquei, eu achei que o que esses autores encontraram nesse artigo dialoga ou conversa bastante com outras frameworks, como, por exemplo, aquela framework do BIP, aquela framework EAST, né, que fala, é um acrônimo, I é de easy, A é de attractive, S é de social e T é de timely. Conversa, né, com essa ideia de que precisa ser fácil, precisa ser saliente na memória, as pessoas precisam lembrar de fazer, precisa ser social e precisa ter uma pista no ambiente para desencadear um comportamento. E foi engraçado, mas eu achei que esses achados conversam também com o documento se eu não me engano, do Banco Mundial, aquele relatório de 2015, o Mind, Behavior and alguma coisa, agora eu me esqueci, que eles falam lá de forma com bastante propriedade, que as pessoas tomam decisões ou se comportam, né, de forma automática, de forma social e segundo determinados modelos mentais, né? E eu acho que então estão falando também, né, sobre comportamentos que são definidos de forma automática, por pistas do ambiente, contextos do ambiente, ou por, né, por questões, né, por influência social. Então, eu achei que a crítica ao artigo olhou, de fato, e com razão, para a perda da oportunidade de dialogar com uma outra organização dessas intervenções, mas eu achei que a crítica falhou em não se dar conta de que os achados da Dolores Albarracín, sim, dialogam com outros frameworks ou outras formas de tentar organizar, estruturar essa essas intervenções. E, Flora, eu também nunca tinha ouvido falar nessa pesquisadora, mas, assim, ela é uma pesquisadora muito prolífica que está aí no mercado há, o quê? Há uns 30 anos, tem mais de 200 artigos publicados sobre comportamento, atitudes, sobretudo. Não sei detalhes, mas eu acho que ela vem da psicologia social. Mas, enfim, esse era meu comentário. Eu queria saber, fiquei curioso aqui de saber se alguém mais ficou surpreso
de descobrir que, pelo menos nessa meta-análise, hábitos são as intervenções para mudança de comportamento mais custo-efetivas ou das mais potentes. Acho que a Ana tá com mão levantada. Pode falar, Ana. Desculpa, a gente estava achando aqui a teclinha do Zoom. Eu acho que eu tenho uma consideração que é até prévia a essa, né? Que quando eu vi a crítica metodológica, eu não tive tempo muito de analisar o artigo metodologicamente, eu fiquei, né, no choque dos findings primeiro, então eu não tive tempo de, né, de ter formado a minha própria opinião sobre metodologia antes de ter lido a crítica. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, mas é da Nature, né, essa publicação. E as questões metodológicas que ela traz são tão contundentes e tipo, meio, né, meio básicas, assim, que eu fiquei até trazendo uma reflexão aqui, assim, sobre processo editorial, de admissão de paper, né, e passou pelo crivo, né, então eu fico pensando em que momento será que os editores, ficaria curiosa em conhecer a correspondência desses autores com a revista, né? Provavelmente foram questões que mereceram algum tipo de debate. Em relação aos hábitos, assim, eu não fiquei tão surpresa, acho que deles terem, né, aparecido aí salientes, mas eu fiquei impressionada, talvez, com a baixa efetividade tanto de emoção. Acho que a questão de informação, ela tem realmente uma ambivalência na literatura, né? Tanto que em política pública, essas sunshine policies, políticas de conscientização, elas têm assim, uma validade limitada. Mas as emoções têm bastante estudo, né? Que mostram até outros efeitos, né? Medo, alívio, e outras sensações assim que acabam mostrando. E assim, também a questão do Covid, eles trazem também uma baixa ideia sobre o medo como um driver de modificação. E assim, intuitivamente, assim, eu acho não sei, essa me parece uma conclusão um pouco forte, porque o Covid, acho que o medo foi uma das grandes forças mobilizadoras, né, da sociedade, assim, pelo menos na experiência, assim, anedótica. Então, eu fiquei pensando se as conclusões não foram realmente um pouco, talvez, um problema da amostra, né, dos estudos que ela pegou. Mas, então, assim, acho que meu primeiro ponto era de política editorial, e aí, acho que, né, reagindo ao ponto que foi trazido aí, é menos acho que uma perplexidade em relação ao papel do hábito, mas mais uma impressão em relação aos outros, né? Que esses outros dois que marcaram bem baixo, assim. Boa, obrigada, Ana. Sheila? Então, eu acabei de ler 2 minutos antes de começar e você deu uma aula para gente, Flora. Já vou ter aqui um tempinho, quando eu tiver um tempinho no fim de semana, vou mergulhar e vou aproveitar e escutar o que você falou na próxima leitura. Mas eu achei muito pretensioso o artigo, e principalmente, assim, a Ana acabou de mencionar a Covid. Covid era uma coisa totalmente nova, informação era absolutamente relevante. Você não conseguiria fazer as pessoas tomarem vacina sem elas entenderem a importância disso. Então, assim, é muito dependente do contexto, não dá para generalizar que informação não tem relevância, né? Não adiantava a gente sair com milhares de postos de vacina se as pessoas não quisessem. Então, eu acho que assim, a crítica que a Elina fez, eu acho muito pertinente, não só no sentido de você não usar já trabalhos que já foram desenvolvidos e que estão sendo, é, que tem uma importância muito grande na literatura, quanto à importância do contexto. Não adianta, eu acho que é uma tentativa, que eu não vejo sucesso de dizer que isso é melhor do que aquilo e, portanto, política pública tem que caminhar nessa direção. Se eu acho que eu aprendi alguma coisa nas monografias que eu acabei orientando, é que é tudo muito dependente do contexto, tá? Então, acho pretensioso, apesar de ser complicado, né, a gente saber o que a gente vai usar, eu acho que não tem condições de vir com soluções
que sirvam para todos os casos. Perfeito, Sheila. Mas eu concordo muito com esse ponto, né? De, tipo, dentro das ciências comportamentais tem faz sentido um raciocínio de ranquear de forma geral, né, global. Tipo, tem uma resposta humana total do que funciona melhor para todos os comportamentos, em todos os contextos, para todos os tipos de pessoa, ou a área como um todo deveria progredir para entender as particularidades, né, do que funciona melhor para qual pessoa, em qual contexto, em qual momento, que é inclusive o que o pessoal da UCL está tentando fazer no Human Behavior Project, uma coisa assim, que inclusive é o que a Elina cita. Então é um pouco essa reflexão mesmo, né? Se faz sentido respostas universais, respostas globais, por mais que a gente tenha essas meta-análises e, né, metodologicamente eles fizeram de uma forma adequada, com essas ressalvas da classificação, que aí acho que é muito mais uma questão de gosto, né, ou de oportunidade do que qualquer outra coisa, mas se de forma geral faz sentido esse tipo de raciocínio para o campo. Não sei, temos psicólogos. A Linnea não está fazendo uma coisa parecida também, a Linnea Gandhi? Não sei, tá? Eu vi ela dizendo que ela estava fazendo uma meta-análise, pegando um monte de casos, inclusive se você entrar no site lá de Penn, tem a Nudge Rio participando. Não Tá, sei, vamos ver que se é legal, isso não que conheço. é. Oi, equipe, posso comentar sobre isso? Oi, Olá, Henry, tudo bem? tudo bem, Henry? Justamente eu tenho trabalhado com a Linnea, não nesse projeto, em outro projeto que ela tem. A gente tem contato com isso e há sim uma iniciativa que se chama Cartografia dos Nudges, Nudge Cartography, que é justamente a necessidade que está sendo vista no campo de consolidar, estruturar cada vez mais a terminologia, principalmente, e a comparatibilidade entre as diferentes iniciativas. Então, eu tenho uma equipe grande liderada pela Linnea nesse caminho já há algum tempo, e o intuito é cada vez mais fazer parcerias com instituições ao redor do mundo que possam compartilhar experimentos em distintos contextos, justamente para internalizar essa discussão sobre diferentes culturas, contextos políticos até, inclusive, né? Todo o sistema que influi, impacta em cada uma das intervenções e, de alguma forma, facilitar a comparatibilidade e os impactos entre as iniciativas. É um trabalho homérico, e que bom que a gente está investindo esforço nisso e que bom se a gente tivesse já algum tipo de retorno em tipo de publicação, difusão de conhecimento nesse sentido, porque cada vez mais a gente sente necessidade mesmo de levar essa discussão para frente. Nossa, super bacana, Henry, não conhecia. Abri aqui, acho que é isso mesmo, né? Vi que tem a Nudge Hill envolvida, bem, bem legal. Mas, por exemplo, nessa cartografia de nudges, se inclui também, daí só é meio que uma avaliação de tipos de intervenções por meio de nudges, né? Mas outros tipos de intervenção para mudança de comportamento, que nem no estudo que eles comparam com sanções ou com acesso, daí não entraria. Então é uma outra empreitada nesse sentido, mas super, super válido. Elisângela, quer comentar? Na verdade, eu ia fazer um pedido dos links que estão sendo divididos aqui, se poderiam ser divididos lá no grupo do WhatsApp depois. Ok, depois eu compilo tudo e mando para lá. Tá, obrigada, Paula. Imagina. Nessa linha, uma outra pesquisadora que tem feito é a Kate Milkman, né, que tem falado bastante desses mega studies, então estudos com 500.000 de pessoas em parceria com grandes redes, tipo Walmart, e acho que tem uma rede de academias lá,
onde se pega um domínio específico de comportamento e aí faz uma série de experimentos com intervenções diferentes para comparar e a eficácia tem resultados bem bacanas, né? E a gente está vendo com um domínio mais específico e é interessante nesse sentido. Mas, assim, de forma ampla, vocês acham que faz sentido comparar diferentes domínios? São coisas, tipo, existe uma verdade universal sobre qual a melhor forma de mover comportamento? Ou sempre vai ser dependente de contexto e as comparações meio que perde essa granularidade, não vai chegar numa resposta útil, você só chega numa média global que não vai ajudar em nenhum caso. Flora, eu estou um pouco analfabeta no Zoom, eu queria levantar minha mão e não consigo. Podem levantar de forma Muitos analógica. anos de Google Meeting, eu esqueci como se usou o Zoom, então eu peço perdão. Mas eu queria fazer um comentário que eu vi aqui que no artigo ele divide em três modelos, né? Para ambientais, saúde e um genérico, certo? Sim, E aí, só trazendo aqui, como falou da Covid, a questão da saúde, assim, que é uma área que eu fico mais de perto, é difícil generalizar, porque a depender do que você está lidando, principalmente se é uma consequência imediata, o conhecimento, por exemplo, ele entra como um determinante mais importante, que é do caso, por exemplo, da Covid, né, que é algo que a gente nunca ouviu falar e que a morte era muito imediata. Então, eu pego e, às vezes, muito rápido, que é diferente, por exemplo, de uma pessoa comer mal e ter possivelmente uma doença do coração. Então, a consequência daquele comportamento dela é muito a longo prazo. Enfim, então, assim, essas categorias eu acho que elas fazem sentido, mas mesmo na categoria saúde, vai depender se são consequências a longo prazo, consequências imediatas, qual que é a consequência, se envolve morte, envolve, sei lá, ficar com disability pequena, então, a depender do risco que a pessoa está disposta a correr, o conhecimento, por exemplo, é uma variável que vai fazer mais ou menos sentido. sim. Legal. Só trazendo, eu acho que nem em saúde, nem no cluster saúde seria tudo igual, sabe? Depende do que em saúde que a gente está falando. Emagrecimento, por exemplo, conhecimento tem um efeito muito pequeno, comparado a outras desordens de saúde, por exemplo. Que aí vai muito do tipo de entender o comportamento em si, né? Se ele já é altamente dependente em hábitos ou não, e meio que do delta, se já se tem um conhecimento prévio ou não, se já se tem uma carga emocional ou não, se já se tem um sistema de crenças fortes ou não. Então, acho que é um pouco isso, de olhar como se tudo tivesse o mesmo baseline, quando na verdade você precisa desse olhar mais sistêmico do problema em si. E o outro ponto é que, para mim, o hábito seria uma consequência de algum desses. Me incomodou ele ser a A forma, né? intervenção, né? Tipo, o que que é uma Como foi intervenção hábito? Você estrala os isso? dedos e vira hábito? O que que é isso? Exato, então eu não conheci hábito como uma intervenção, então também foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim. Desculpa entrar sem levantar a mão, que eu também não estou achando aqui. É, e, a- e- eu acho que nessa questão do hábito tem um ponto, e na análise toda que eles fazem, tem um ponto que eles não colocam tão claro ou não balanceiam, que é justamente a questão da viabilidade. Quer dizer, tem a questão, ok, do efeito, mas também tem a questão da viabilidade e do custo associado. Que aí isso pode levar a uma interpretação que eu acho que, por exemplo, o Cláudio teve, mas eu, pelo menos, não enxerguei isso no artigo, que essas intervenções são necessariamente mais cost-effective. Que em última análise, para o estabelecimento de uma política ou uma decisão, descontada todos os demais pontos que vocês mencionaram, é, o paper não contempla. Então, assumindo que, ok, intervenções para desenvolver hábitos sejam as mais eficazes,
ok. Ah, intuitivamente também não parece, ou pela experiência, não parece algo tão despropositado, mas também pela experiência e pela visão é algo que é difícil demais de você conseguir acertar e não necessariamente a forma mais barata. Então tem aí um balanço que talvez não seja o escopo do paper, mas a partir do medida que o paper ele joga, ele parte das conclusões para recomendações mais amplas sobre public policy, que tem um gap aí, um gap lógico, talvez, ou um salto lógico que não necessariamente ah, esteja contemplado no paper, e nesse ponto especificamente também, nem na crítica da Elina, acho que ela pegou em outros pontos. Concordo. Meio que a conclusão que eles chegam no final foi um pouco descolada do que eles comprovam ao longo do estudo. Exato, eles vão além do que o estudo alimenta. Sim, eu concordo. Sheila? É porque você mencionou a Kate Milkman, né? Ela faz uma meta-análise muito específica para um contexto, né? Que eu acho que é o que a gente anda falando. O trabalho que eu li dela de meta-análise, ela compara um conjunto de diferentes informações que são dadas para as pessoas para elas tomarem suas vacinas, né? Então, você manda uma mensagem que tenha graça, você manda uma mensagem que apavore. Quando é que você manda? É na véspera, mas o contexto é o mesmo. Qual é a melhor mensagem para que a pessoa vá tomar vacina? Então, é totalmente diferente do que está sendo proposto nesse paper, né? Assim, eu só volto a reforçar o ponto que eu acho que é totalmente dependente do contexto. Assim, gente, vou fazer um comentário bem mais leigo, né? Assim, realmente eu não sou pesquisadora, né? Mas a minha leitura, né, principalmente depois de ter, eu não consegui ler o artigo todo, mas a minha leitura, tipo assim, principalmente depois de ter visto a crítica, né, que o Guilherme postou, é que tem um lado também bem marqueteiro, digamos assim, né? Porque eu acho que a questão realmente do que o Henry trouxe aqui, desse projeto de cartografia, e, de certa forma, eu acho que é um pouco do que eles tentaram fazer, que é realmente essa resposta mais global, eu acho que isso é parte do anseio das pessoas que trabalham nisso, né? Então, eu acho que eles tentaram meio que vir ao encontro dessa necessidade que existe. Eu acho que a gente gostaria, talvez, de ter uma resposta mais simples, uma resposta mais imediata, uma coisa que facilitasse, sei lá, a gente a sensibilizar gestores, clientes, né? Cada um aí dentro da sua seara, né? Setor público ou setor privado. Mas só que realmente quando você lê a crítica, você vê que foi uma coisa feita de uma forma muito, sei lá, pouco fundamentada, né? Quer dizer, eu acho que realmente eles não conseguiram ali fazer isso de uma forma mesmo consistente. Mas eu confesso, né, que eu adoraria que existisse realmente um guia que conseguisse dar essa resposta, que a gente conseguisse realmente, de alguma forma, entender, apesar das diferenças de contexto, o que são as coisas que têm realmente maior probabilidade de funcionarem, porque é óbvio que assim, ainda que o contexto seja super relevante, eu acho que a gente tem uma expectativa de ter alguma coisa que seja comum ao ser humano, que é onde a gente está, que esse ser humano tem várias coisas que eu acho que, sei lá, não são só relacionadas ao contexto, né? Que pudessem, sei lá, né, de alguma forma a gente conseguir encontrar esse ponto comum e eu acho que outro aspecto que também me vem um pouco à mente eu acho que é a questão da dificuldade, muitas vezes, a gente escalar muitas experiências. Então, eu acho que eles também, de alguma forma, tentam, talvez, né, trazer alguma, sei lá, alguma esperança nisso. E, por fim, eu acho que a questão realmente que o Henry falou da cartografia, né? Essa questão de você poder comparar, eu acho que ela é essencial, né? No fundo, eu acho que todo mundo também está buscando uma ferramenta, né, que te ofereça isso de uma forma mais simplificada. Porque você ficar vendo 10 milhões de papers diferentes, cada um defendendo uma teoria diferente, cada um tentando falar a mesma coisa de forma diferente. Eu não sei até que ponto isso realmente facilita muito a vida, né, das pessoas que estão querendo mesmo na prática aplicar isso, né? Então, a leitura que eu faço, não sei se eu consegui ser clara, é que tem um cunho de marketing em tudo isso, né? Eu acho até que teve o questionamento ali da Ana sobre
a questão realmente do crivo, né, que foi adotado, foi utilizado para autorizar a publicação. Eu entendo que ela falou isso, talvez, né, já achando que tivesse sido alguma coisa não muito rigorosa, né? Não sei se a minha leitura foi correta, mas eu acho que talvez parte dos critérios que possam ter utilizado, se essa minha leitura fazia sentido, é de que seria um artigo provocador, entendeu? Com relação a essa questão, né? De será que algum dia a gente vai chegar nesse ponto? Será que a gente está, o quão longe a gente está, ou o quanto a gente está conseguindo se aproximar? Então, não sei, essa é a minha provocação, a minha opinião. Não, perfeito, Carla. E acho que foi muito interessante. Talvez não seja marketing, mas a questão do próprio fortalecimento da agenda, né? E todo artigo que propõe algo novo vai ter uma série de limitações. Eu acho que talvez a crítica seja o quão enfático, como o Guilherme colocou, né? Eles foram muito fortes numa conclusão que não vai provada nesse sentido. Mas você estava falando, eu fui reparando numa coisa que teve um papel interessante de conectar um pouco a área das ciências comportamentais, imagino que todos aqui venham e sejam mais treinados, com a área de mudança de comportamento em saúde. Não sei como é o ecossistema da sustentabilidade dos comportamentos ambientais, mas tem muito estudo na área da saúde que fala em certas terminologias que não são necessariamente as que a gente está acostumado a falar sobre. Então, eles usam aqui certas terminologias e fazem esse diálogo, né? Tipo, determinantes socioestruturais. Então, isso vem dali. Ou essa própria questão dos estudos associativos vem muito dali também, de olhar attitudes, os beliefs, o knowledge. Então, que aí não está tanto nessa literatura de nudges, de intervenções com RCTs, mas vê com um dado comportamento como esses aspectos estão presentes através de surveys depois. Então, talvez ele tenha tido, e até por ser na Nature, né, que é uma revista aí multidisciplinar e tem essa visibilidade ampla como um todo, de fazer esse papel de diálogo entre diferentes campos que estão todos falando sobre essa temática de mudança de comportamento, em um momento onde a mudança de comportamento se faz muito relevante, no sentido de coisas sustentáveis, coisas amplas, né? Coisas bruscas ao longo do tempo e não só decisões pontuais, decisões one-shots. E olhando para essa narrativa aí de pragmatismo para a área, colocar o hábito aí, que de uma forma de categorização e classificação me incomoda muito, porque acho que é como a Pri falou no chat, um hábito não é uma coisa, né? Mas é o fim em si. Todo mundo vai pensar em formar hábitos, mas para formar o hábito, antes você tem que formar o comportamento. E será que antes do comportamento você também tem que formar a intenção? Então é mais como um processo e não como um fim em si. Mas colocar o hábito em evidência e mostrar a importância do hábito talvez gere mais foco mesmo para intervenções com um olhar de focar na automatização de um dado comportamento, que é algo que é muito escasso na literatura. Então, eu vi um estudo recentemente, acho que é de 2000, não sei nem se é desse ano, mas enfim, dos últimos anos, que fazia um levantamento dentro da área da saúde, só 6%, era uma revisão sistemática, só 6% envolvia hábitos especificamente. Então, tem uma literatura muito forte, muito preponderante de one-shot decisions, né, que são aquelas decisões pontuais. A maioria dos nudges funciona nisso, mas é falha em mudar esse comportamento para longo prazo. E talvez mostre isso, né, a importância de se focar nesse elemento depois da mudança inicial de comportamento, e que vai para um olhar que não é só a decisão, mas é como isso se dá ao longo do tempo num sistema. Então, acho que tem esse papel de dar um foco maior no hábito, e talvez a própria crítica da definição dele de intervenções que são hábitos, que eu achei bem fracas, digamos assim, até se misturam com o general skills, né, que eles falam, você treinar para parar o comportamento quando você tem tentação, e no outro é um pouco essa capacidade de autocontrole, então tem uma mescla aí. Mas talvez se dê por isso, por não ter tantas intervenções que falem sobre hábitos especificamente. Então, acho que tem também esse papel que é relevante nesse sentido.
Eu não tinha pensado sobre a ótica da provocação, não, mas eu acho que é uma ótica interessante, porque realmente uma intervenção para criar ou promover a criação de hábitos parece ser uma coisa complicada, parece ser uma coisa difícil. Mas se a gente experimenta, né, colocar em prática algumas intervenções para criar criar condições para a criação de hábitos, eu acho que tem aí uma brincadeira divertida, né? A gente hoje, enfim, tem vários modelos, né, que sugerem uma anatomia para a criação do hábito, né, uma pista no ambiente, um lembrete, né, um comportamento que é fácil de ser executado, né, e que entrega algum tipo de recompensa no final. Se a gente consegue, né, com esforço, criar condições para a construção de hábitos, eu acho que pode ser uma brincadeira bem divertida. Não acho que funciona para tudo, né? Concordo com o que a Sheila disse, né? Que o contexto é dominante e determinante, mas como a gente não pode fazer tudo o tempo todo, né? E quando a gente está falando em políticas públicas, muitas vezes tem essa preocupação, né? Em otimização do esforço ou dos recursos, né? Porque os recursos são escassos. Eu entendo até que muitas vezes o que acontece é um desequilíbrio para o outro lado, né? Que é assim, vamos dar informação para as pessoas, vamos educar as pessoas, vamos sensibilizar as pessoas. Estava conversando com a Flora outro dia, né, sobre uma coisa que a gente vê em hospitais, por exemplo, que é muito comum, quando a direção ou quando, né, uma área específica do hospital está querendo promover uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, fazem grandes campanhas de sensibilização entre os profissionais. E ao final da campanha de sensibilização estão todos os profissionais sensibilizados, mas nada mudou, porque ninguém está fazendo nada de diferente. Então, assim, informar talvez seja necessário, mas eu estou praticamente convencido de que, na maior parte do tempo, não é o suficiente. Então, concordo, Sheila, que realmente o contexto é determinante, é muito importante, que no contexto, né, enfim, nesse universo das políticas públicas, o contexto é relevante sempre, né, e não dá para fazer tudo, tem que escolher alguma coisa para ser feita. Geralmente, acredito que muitas vezes a coisa fica meio desequilibrada para o lado de dar informação, supostamente educar, né, a sua população-alvo, que é necessário, mas não é suficiente. E, de repente, realmente tem aí uma provocação para a gente olhar para a formação de hábitos como intervenção que precisa ser operacionalizada, estruturada, criada, desenvolvida, porque se é alguma coisa que parece ter uma chance maior de dar certo, de repente vale a pena a gente começar a investir ou experimentar com isso, pelo menos. Eu fico achando que o hábito é meio que assim, na hora que você consegue realmente institucionalizar, digamos, né, aquela mudança de comportamento. Mas, pelo pouco que eu, né, já li, desde que comecei a atuar de forma mais real, né, essa área de ciências comportamentais, eu acho as mudanças de hábito super difíceis, na verdade, de serem atingidas, né? Quer dizer, por isso que eu acho que os nudges acabam sendo tão, sei lá, utilizados, porque é muito mais fácil conseguir aquela coisa mais a curto prazo, enquanto você muda ali, né, um contexto, mas aquilo ali, na verdade, não é uma mudança de hábito, é uma mudança realmente, normalmente, de um contexto que acaba influenciando o seu comportamento. Mas se você tira aquele contexto, a pessoa continua fazendo o que ela fazia antes, na maior parte das vezes. Então, eu acho que o hábito realmente pode ser uma super provocação, Cláudio, mas eu acho que, assim, é um desafio muito maior, entendeu? Tipo, né, do que Carla, a gente está vivenciando, né? talvez seja para nós que não estamos habituados com isso, mas o universo da propaganda, do marketing, da influência, eles estão fazendo isso há 150 anos com muito sucesso, mudando hábitos de consumo, mudando hábitos de comportamento, mudando seu relacionamento com marcas. Então, eu acho que eu vou Pode ser. gentilmente discordar de você. Ah, Desculpe, eles fazem isso através de nudge. E aí a Carla está certa, porque de repente você vende mais um produto porque você bota uma norma social dizendo 475 pessoas deram 5 estrelinhas, né?
ou porque você bota a versão à perda e daqui a 2 minutos aquele produto vai deixar de existir. Né? Eles usam o nudge o tempo todo para mudar o nosso hábito. Eles usam nudge, mas eles não fazem como o Thaler recomenda, né? Do nudge for good. Eles fazem nudges com outras finalidades. Não, mas é no sentido, o que eu entendi que a Carla falou, é que nudge é capaz de mudar o teu comportamento, ou te direcionar para um comportamento um pouco diferente, porque você mudou o contexto, não é porque o hábito da pessoa mudou, né? Quer dizer, mesmo agora, biscoito de polvilho, que parecia uma coisa para mim inofensiva, agora vem alto teor de gordura. Eu como com muito mais culpa do que eu comia, né? Eu moro no Rio de Janeiro, a praia aqui é biscoito Globo com mate o tempo todo. Isso é um nudge que está influenciando o meu comportamento. A hora que tirarem, se um dia voltarem a tirar, eu vou comer, puxa vida, feliz da vida. Então, como é que a gente incorpora esse hábito? Assim, e eu acho que você tem toda a razão, Cláudio. Eu tenho a sensação que o que a gente consegue muito rapidamente nesses grandes esforços que a gente faz é mudar o comportamento no curto prazo. A gente não muda o hábito. E talvez esse paper sirva só para a gente falar assim, bom, e aí? Como é que a gente aprende a mudar o hábito, né? Porque nudge a gente já estudou para caramba, a gente, né, entende, bem ou mal, há décadas que a gente entende isso. Então, talvez seja uma novidade. Assim, eu não tenho a resposta, mas, de qualquer forma, se é isso, esse paper fez muito mais, fez um esforço enorme de ficar comparando dezenas de estudos só para trazer, né, se é que é isso, a provocação de, cuidado, mas o que muda de fato, o que tem resultado de fato é a mudança de hábito. Eu Não fiquei só, curioso de mas perguntar. Ai, desculpa. Pode falar, Cláudia. Queria que a Sheila contasse para nós como é que foi que ela construiu esse hábito de comer biscoito de polvilho na praia. Como é que descreve um pouco para nós, assim, cirurgicamente? Isso no Como é Rio que de foi? Janeiro é a norma social dominante. Assim, isso é o Exatamente. mais básico de todos. Vamos dissecar esse hábito seu, Sheila, de comer biscoito de polvilho na praia, para a gente ver se a gente não consegue usar isso para o bem, como exposição Só, frequente, norma social, uma coisa o- muito disponível. De 3 em 3 minutos passa um vendedor na praia vendendo biscoito Globo. Mas mesmo que você não queira, você acaba comprando, porque é barato. Né? Tá todo mundo em volta de você comendo. Não tem outra coisa para você comer, só tem biscoito Globo. Se você quiser mastigar alguma coisa crocante na areia, ou é areia ou é biscoito Globo. Tem sorvete. Mas espera aí, sorvete é diferente de biscoito Globo. Vamos combinar. Tem a crocância, tem o barulho, tem o aspecto interessantíssimo que é a incapacidade de produzir saciedade quando você come o biscoito Globo. Né? Você come um, depois você come outro, depois você come. Acho que até, não sei, ainda tem aquilo que um custa 8, mais 2 custa 10. Eu não estou por fora, porque eu sou muito disciplinado, eu não como biscoito Globo nem na praia. Mas eu estou te provocando, Sheila. Eu concordo com tudo que está todo mundo dizendo. Mas eu acho que sim, a gente pode ficar curioso com essa coisa da construção deliberada de hábitos. A gente trabalha isso, a gente trabalha com isso no dia a dia. E você tem toda a razão, não é fácil. As pessoas têm hábitos antigos aos quais elas são muito aferradas, sabe? Muito conectadas. E realmente, mudança de hábito no âmbito da saúde, você pode dar todas as informações que você tem na manga, muitas vezes não são o suficiente quando você está ali tentando construir uma rotina diferente e tal. Não é fácil. Mas é tão bonito quando acontece, eu fico emocionado. Sim, e acho que, não sei, pulando aí nesse debate, eu concordo com o Cláudio de que outras áreas fazem isso, né? E mesmo essa parte vai do marketing, usam nudges, mas usam muitas outras táticas de mudança de comportamento, né? Não usam só nudge. E, na verdade, essa parte do design persuasivo, então, vai com as tecnologias. Olha a brusca mudança de comportamento que teve na sociedade nas últimas décadas e o quanto isso está totalmente centrado em formação de hábitos. São automaticismos
que foram criados e que a gente vai por uma via que não é informativa, né? E que também tem nudges, mas não é só, e que envolve hábito. E eu acho que, só para também, não sei o quanto todos estão familiarizados com a definição de hábito, mas hábito é meio essa associação automática entre um gatilho, um contexto e uma resposta. Então exige essa estabilidade de contextos e de sempre, dado o mesmo gatilho, a gente agir de uma certa forma, de forma que isso vire automático. Então, que isso persiste mesmo após remoção de uma recompensa, e mesmo sem a gente ter uma intenção deliberada de fazer. Ou seja, um comportamento repetido várias vezes, mas que eu preciso pensar em fazer, ele não é um hábito, né? Ou quando eu trato, fazer exercício. Fazer exercício não é um hábito por si só, ele pode ser, mas se eu treino em dias diferentes, em locais diferentes, em horas diferentes, isso não é um hábito. E aí eu acho que sim, trazer essa visão para né, a nossa aplicação é super válida, porque muitas vezes hábitos, tipo, comportamentos são tratados como um bloco só, sendo que eles envolvem várias coisas. Então, intervenções para exercício físico. E aí se faz intervenções, só que não é o exercício físico como um todo. Você tem que pensar num dado momento, como que isso vai ser. E aí, talvez isso exija muito mais você setar um sisteminha, contexto, ação, recompensa, do que só pensar na intervenção em si, que vai, no máximo, atuar por, não sei, um contexto ou algo assim. Mas eu acho que tem uma defasagem aí nas intervenções de realmente não olhar isso de forma estratégica e tratar hábito como comportamento. E até vem essa provocação de precisa realmente ser esse olhar analítico e linear, que em geral se fala, primeiro você forma a intenção, depois você promove a ação, e daí a ação é repetida, e aí você tem o hábito, ou você consegue encurtar esse caminho indo direto para criar um sistema de formação de hábito que vai gerar um gatilho recompensa rápido. E a pessoa fazendo isso, eu vou dando a intenção, eu vou formando a intenção quando ela já tem esse contato com o comportamento. Não sei, só me ocorreu aqui. Mas eu acho que a grande dificuldade, e aí, assim, a gente, acho que metade aqui é do time, né, de cientistas comportamentais lá da LIT, porque a gente trabalha justamente com mudança de comportamento em saúde. E lá se tem um espaço onde a gente fala de mudanças de hábito, mas realmente que é um nível individual. Então, você consegue, para cada pessoa, entender como é o contexto, fazer esse diagnóstico e pensar em intervenções que são alinhadas a isso. E eu acho que a dificuldade quando se fala em escala é como você cria essa estabilidade de um contexto, ou como você cria esses pequenos sistemas que permitem, não sei, personalização de uma forma ampla, né? De uma forma geral. Não consigo tão bem visualizar. Eu também não sou uma pesquisadora, mas eu vou trazer um contexto prático. Eu trabalho voltado para transformações no universo organizacional. Então, hoje eu estou numa empresa com mais de 300 mil funcionários. Tem muitos funcionários no Brasil e fora do Brasil. E o que eu faço é mudança. Ou seja, o meu papel é institucionalizar novos comportamentos, criar novos hábitos com funcionários que estão lá há 30 anos, 20 anos, 25 anos. E aí foi legal quando você trouxe esse ponto de, nossa, como a gente trabalha do ponto de vista individual, como que a gente trabalha com tantos grupos de pessoas? Hoje quando a gente vai implementar desde um novo sistema numa grande empresa, para a gente conseguir fazer isso, Flora, a gente trabalha com personas. Então, a gente trabalha com grupos de personas por idade, por formação, por tempo de empresa. Então, a gente clusteriza cada uma dessas pessoas e a gente faz um mapeamento de comportamento atual para o comportamento futuro. E aí a gente faz todo o planejamento das ações de
comunicação, engajamento, recompensa, reconhecimento, para conseguir criar os movimentos do momento atual e o momento futuro. E aí, com muito esforço, muita intervenção, muitas pistas, aí a gente consegue fazer as mudanças de comportamento e aí a gente vai monitorando para ver o quanto os grupos de pessoas conseguiram mudar ou não. Então, é bem legal ouvir vocês cientificamente explicando o que eu faço, mas eu queria trazer essa colaboração. Não, super bacana, Marcela. E acho que o que você faz, né, na prática, conversa muito com uma parte de segmentação comportamental, que é esse esforço de justamente definir por clusters de certas características e aí direcionar o tipo de intervenção que está mais alinhado com as barreiras de um subgrupo, né? Em vez de ter uma intervenção que funciona melhor na média, mas sem conseguir fazer esse match mais adequado de pessoa e intervenção. E talvez para essas mudanças mais a longo prazo, isso é uma prática interessante. E vai no contraponto do que esse artigo que a gente está colocando traz, né? Que é olhar se tem meio que uma verdade universal, assim. Mas quando vocês trouxeram essa questão da verdade universal, eu vou ser bem sincera, eu adoro receita de bolo. Então, às vezes, a verdade universal, ela é importante para você saber de onde partir. Porque senão você fica muito analisando a situação, pensando em diferentes caminhos. Quando você tem uma verdade universal, pelo menos por onde eu vou começar a pensar e estruturar isso? Então, eu pessoalmente pego essas verdades universais para partir uma linha de pensamento, sabe? Então, eu acho que funciona nesse sentido. Porque principalmente a gente que estuda bastante, a gente fica buscando, buscando, buscando. Eu falo que a gente entra numa obesidade mental e a gente não consegue sair desse loop para poder executar, né? Sim, não, é verdade. E eu acho que, não sei, depois dessa discussão, eu mudei minhas. Não sei, acho que estava mais crítica com o artigo, e agora eu entendi que tem uma proposta aí bem importante, acho, principalmente de fazer essa interlocução com a mudança de comportamento em saúde, que usa outras terminologias, e de dar esse foco maior a acesso e a hábito. E que acho que tem realmente dentro da área de ciências comportamentais aplicadas um foco muito grande no indivíduo e pouco nesses outros determinantes mais amplos. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. O problema é que eu acho que todo mundo adora uma receita de bolo, mas quando não tem, não adianta muito. Então, assim, se você me der uma receita de bolo, que na realidade é uma receita, sei lá, de rosbife, não vai dar certo. Então, eu fico, de novo, eu vou bater no mesmo ponto, eu fico absolutamente temerosa que exista uma receita de bolo se você não levar em consideração o contexto. Então, acho que vem uma ilusão para aplacar uma ansiedade nossa, né? Uma dificuldade, não é nem ansiedade, é uma dificuldade, se a gente tivesse um caminho único a seguir, mas eu acho que a gente não tem. Eu não tenho certeza. Eu tenho dúvidas se existe ou não existe. Tipo, eu não sei se sabe sobre. Eu acho que não é o caminho único, mas é um pouco disso que a Priscila colocou. Eu acho que a gente gostaria realmente de saber os que têm mais chance, né? Maiores chances. Eu acho que isso poderia realmente ser um facilitador. Não significa que você tenha eliminado completamente a possibilidade de uso dos demais, mas se você puder, dependendo até, sei lá, da capacidade de investimento que você tem, em termos, sei lá, de recursos humanos, recursos financeiros, etc., fazer uma aposta em alguma coisa com maior chance de sucesso, eu acho que isso seria bem-vindo, né? E eu acho que talvez a gente até conseguisse mais, falando principalmente da esfera pública, né, que é o contexto no qual eu estou atuando, mais pessoas interessadas em, sei lá, experimentar, né? Sim. Mas aí acho que tem uma questão. Acho que para ter grandes guidelines ou grandes regras,
Em última análise, talvez a gente precise de. Talvez a gente não precisasse ter uma meta-análise, fazer a bruxaria estatística de medir, tentar comparar o coeficiente D com o coeficiente de Pearson. É, daria para usar frameworks até qualitativos ou regras ou regras ou heurísticas talvez de definição de tipos de intervenção ou de classes de intervenção. Acho que o meu ponto sendo que ok, trazer algum nível de simplificação do mapa do território para quem está lá na linha de frente tentando praticar e tentando convencer as pessoas é válido e talvez o paper ele tenha esse papel. Mas aí acho que não precisava estar vestido de verdade científica ou verdade absoluta. Acho que talvez seja essa a questão que esteja incomodando mais alguns e menos outros. Mas acho que esse é o problema. Sim, acho que tem valor em simplificar, mas que se saiba que é uma simplificação e se assuma isso. É. Tipo, a metodologia deles foi boa. Acho que poderiam ter explorado um pouquinho mais a discussão, né? Tipo, assim, considerações de implicação, quais são Assim, as ressalvas. fazendo uma analogia ruim, sabe? É que nem a gente tentar aqui criar um grande algoritmo para saber se o Pelé é maior do que o Messi ou do que o Cristiano Ronaldo, entendeu? Sabe? Exatamente isso. São contextos diferentes e momentos diferentes e pessoas com e populações com históricos e prioridades diferentes vão atribuir valores diferentes a alguma coisa. Assim, talvez eu esteja agora simplificando na crítica, mas acho que no fundo, ok, para chegar numa conclusão que, em última análise, tem largas doses de bom senso, para fazer um ponto que é válido, que talvez a gente deva estar pensando como um campo em olhar não só um comportamento, mas olhar uma série de comportamentos, a construção de um comportamento no longo prazo. Ok, isso é um ponto válido por si só, que talvez não necessite talvez de um esforço metodológico que, em última análise, é frágil. Quer dizer, com um blog post da Elina você consegue questionar vários pontos, entendeu? Talvez seja esse o problema. Sim. Não, concordo. Mas, tipo, eu concordo, acho que com essas colocações, mas acho que de toda forma o artigo teve um papel muito Sim, importante estamos aqui discutindo, né? de, né, trazer realmente essas problemáticas. À 12h15, no meu caso. Nossa, Guilherme, Caramba! muito obrigada pela participação. E assim, acho que mesmo com essas considerações, eu saio agora, né, dessa leitura e dessa discussão, talvez com no fundinho da cabeça muito mais focada em olhar acesso e hábito quando estiver pensando numa intervenção em um primeiro momento. Então, acho que e é curiosa para investigar mais o que são intervenções que miram hábitos e o que isso difere de outros tipos de intervenção. E o meu palpite, a Gu que está aqui, Pri, é que talvez a análise do comportamento tenha muito a ajudar a pensar nesse tipo de intervenção, que acho que é um campo que é pouco integrado com as ciências comportamentais aplicadas e que tem um braço muito maior com a psicologia cognitiva e que talvez olhar dessa forma traga insights legais nesse desenho de sistemas e de intervenções que bebem dessa área. Vou aproveitar, deixa eu saltar aqui na discussão. Bom, gostei muito da discussão até agora. Não sou, né, exatamente dessa área, mas gostei muito do artigo também.
E algo que me pareceu muito positivo, assim, foi eles fazerem essas duas análises, né, do que está bem relacionado e do que são os efeitos de intervenção, né? Porque realmente algumas coisas lá estão super relacionadas, mas as intervenções, segundo eles, têm baixíssimo efeito. Então, apesar das críticas, foi um negócio que me chamou a atenção. Mas sobre isso especificamente, Flora, tenho até uma pequena provocação, assim, esse incômodo que vocês tiveram, várias pessoas comentaram, né? Nossa, ver os hábitos como um determinante da mudança e não como o objetivo da mudança em si. Eu tive isso com outros elementos que ela trouxe no artigo, né? Por exemplo, emoção. Fiquei pensando assim, né? Quando eu leio lá, a gente quer explorar mudança de hábitos para mudar o comportamento. Eu fico pensando, bom, o que que a gente vai fazer para mudar os hábitos, né? O que que esses autores nesses estudos que estão nas meta-análises fizeram para mudar os hábitos? Até tentei achar, mas é muito muito artigo. Mas aí eu me pergunto a mesma coisa quando eu vejo lá estudos sobre como mudar emoções para daí mudar comportamento. Fico me perguntando, bem, será que emoções é um elo importante nessa cadeia? Ou a gente deveria tentar se perguntar o que está sendo feito para mudar as emoções, que então está mudando o comportamento? Enfim, para cada uma das coisas eu fiquei tentando fazer agora, aqui, conforme for ouvindo a crítica de vocês, esse raciocínio, sabe? Se elas também, como hábito, estão ali no lugar certo ou não. Porque acho que o maior mérito que eu vi também desse artigo é propor, né, um jeito de se comunicar. Talvez tenha valor em algum momento de se alguma coisa começa a dar muito certo lá no pessoal que está trabalhando com comportamentos sustentáveis e, poxa, se tiver a mesma linguagem que o pessoal da saúde, a gente pode testar se aquilo que dá muito certo lá funciona também em comportamentos relacionados à saúde. Então, a parte da linguagem é muito importante mesmo, mas me incomodou vários desses termos aí, usados como determinantes. Sim, não, concordo. Até tipo, emoção, às vezes é uma forma de intervenção para formar o hábito, ou para passar a informação, ou uma coisa social, não traz emoção. Eles fazem uma breve consideração a isso no começo, de que, tipo, sim, pode ter mais de uma via, mas eles deixaram no foco primário da intervenção. Mas fico realmente com essa dúvida o quão separável é, né? Que é você colocar uma visão muito analítica, assim, de separar em bloquinhos. E o que é uma informação só, né? É uma coisa que eu faço, daí sem medir nenhuma outra coisa, sem medir atitude, sem medir emoção. Então a informação é quando eu não meço nada, porque essa informação presumivelmente gera outras coisas, além de simplesmente a pessoa ser capaz de declarar aquilo que ela acabou de ser educada a respeito, né? Então fiquei assim, tentando entender que talvez o que seja exclusivamente informação é simplesmente aquilo que não se mediu outros efeitos da educação ou da intervenção que gerou supostamente informação. E tem um outro ponto que, tipo, a gente tá falando aqui de comportamentos que, em geral, envolvem hábitos, né? Eles pegaram domínio saúde e ambiental, assim, então, tudo que eles colocam de... Enfim, são coisas que são comportamentos ao longo do tempo. Então, não sei o quanto, assim, é meio lógico que se você tem uma intervenção que foca explicitamente no comportamento, você vai ter um impacto maior do que uma intervenção que foca na informação, porque a informação, tipo, qual que é o efeito da informação no comportamento? Tem um mediador aí, né? Então, tipo, é esperado que uma coisa que já foque no elemento final vai ter um efeito maior do que algo que está no início de uma possível cadeia causal, num possível mecanismo. Lendo o artigo, ao longo do texto, eu fui fazendo associação com dois outros modelos. Não sei se a gente chegou a comentar isso logo no início, ou até se a gente já teve outros encontros sobre eles, Flora. Que um é o modelo COMB, de capacidades, oportunidade e motivação, que no final das contas, algumas das terminologias ali me fizeram fazer associações. Por exemplo, justamente, saber que ou entender que algo é positivo não vai garantir que o público-alvo vai fazer executar aquele comportamento. E isso está relacionado, interrelacionado com outros fatores. Por exemplo, oportunidade, que eu aqui mentalmente fui fazendo associação com o que eles chamam de acesso.
que a pessoa precisa ter meios de, canais de executar aquela ação, saber como fazer, capacidade física e psicológica, ter oportunidade, os meios, os canais e ter a motivação. E a motivação com esforço cognitivo, né, reflexiva e automática, que vai muito também das emoções ali. Então, pensar que isso tem dificuldade de analisar somente um fator separadamente dos outros. E, no final das contas, segundo esse modelo, estão interrelacionados. E, idealmente, são 3 fatores, 3 âmbitos que, conjuntamente, seriam necessários e suficientes para que alguém realizasse um comportamento. Talvez não desenvolver o hábito, nessa definição que a gente está usando aqui, mas realizar um comportamento. E outro modelo, quando a gente fala da questão de instituições, regiões, culturas, fez lembrar o modelo socioecológico. Não sei se todos conhecem aqui, mas é uma representação visual que começa com análise de fatores individuais, psicológicos, vai subindo, vai crescendo, bolas concêntricas, círculos concêntricos, a nível individual, comunitário, institucional, e chega ao que seria políticas públicas ou contexto sociopolítico, econômico de um país, de uma grande região. Então, eu fui fazendo associações também, justamente porque eu estava trabalhando com um modelo a pedido de um dos clientes, de um dos projetos, que faz referência a esse modelo socioecológico. E eu acho que ajuda muito ter essa questão esse pequeno nudge para quem está desenvolvendo alguma intervenção comportamental, também pensar em outros níveis, não só do individual, talvez nem tanto dos grupos, mas ter sempre ali uma recordação, um lembrete de que, olha, essas pessoas estão num contexto específico aqui, que seja um país, uma cidade, um bairro, um país, mas são dependentes do contexto, um pouco do que a gente estava falando aqui também das normas sociais. Sim. Não, perfeito, Henrique. E eu acho que esse modelo socioecológico ele é muito predominante no campo da saúde, né? Então, por isso que acho que ele tem esse papel de tentar casar com essas duas visões aí, fazer as pessoas falarem a mesma língua, e de que muitas vezes nas ciências comportamentais tem esse foco excessivo no indivíduo, e beleza, o nudge um ajuste no ambiente, mas é responsabilizando o indivíduo. Então, certas limitações cognitivas, então vamos mudar nesse sentido. E deixando de encarar ele como parte de um todo e parte de um meio. E talvez isso tenha realmente esse papel de criar uma via dupla de acesso a outro campo, né? Que é interessante. E eles não mencionam nudge, né? E nem boost, nem nenhuma dessas terminologias. É super bacana também notar isso. Beleza. Gente, alguém tem alguma outra consideração? Um comentário? Só desses modelos que o Henry falou, tem um vídeo no YouTube no nosso canal do GIC sobre o encontro que foi sobre o COMBI e o Behavioral Change Wheel. E tem um outro que foi sobre um artigo Promoting Habit Formation, da Lely e do Gardner, bem legal também, que fala sobre hábitos e esses aspectos, já um pouquinho mais antigo, mas acho que é interessante, caso alguém queira se aprofundar nessa discussão. E muito obrigada pela participação de todos, acho que foi super rica a conversa e com muitos debates. E nos vemos, acho que mês que vem, eu mando informações no grupo, se alguém não tiver, me dá um alô que eu coloco, tá bom? E vou postar no YouTube aqui a gravação. Obrigada. Super obrigada, Flora. Obrigada, Flora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.